Fala galerinha, tudo bem? Então a gente vai continuar com as aulas de mecânica, tá bom? Vou falar agora de dois assuntozinhos para fechar essa parte, dois assuntos bem simples que são mais complementares para os tópicos, tá bom? A análise a gente pode fazer com os conhecimentos que a gente já teve, falando de leis de Newton, de tipos de força e coisas do tipo, tá bom? Primeiro são roldanas, beleza? O que é uma roldana? Roldana é um dispositivo que vai permitir que você eleve corpos com uma facilidade um pouco maior. Eu tenho aqui, inclusive, uma para servir de exemplo. Essa aqui não é uma roldana muito simples, mas é um bom exemplo. Funcionamento seria mais ou menos o seguinte: eu pendurei aqui um estojo, tá, num fio de nylon, que provavelmente vocês não vão enxergar porque ele é bem fininho. Passando o estojo pela roldana, ó, então permitiria que eu elevasse o estojo. Deixa eu chegar pertinho de vocês, só para mostrar o funcionamento. Então a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Essa mão aqui, ó, puxa para baixo, o estojo vai subir. Tudo bem? É bem comum em obras, né, em construções, as pessoas utilizam bastante para elevar alguns pesos, tá bom? Então, esse tipo de roldana que eu mostrei, nessa situação que estava, é chamada de roldana fixa. Por que ela é chamada de fixa? Porque repara, ó, vocês não estão vendo o estojo, mas eu vou. Em tudo que eu vou subindo o estojo, ó, a roldana não se move, a roldana está na minha mão, tudo bem? Ó? Essa mão, minha mão esquerda vai descendo, o estojo vai subindo, mas a roldana em si não se move. Então, esse tipo de roldana fixa, ele é bem fácil de ser analisado, tá bom? Então, vamos fazer essa análise agora aqui rapidinho. Então, olha para cá. Eu vou chamar aqui, ó, só para a gente padronizar nomenclaturas para a gente usar nas outras situações também. Eu vou botar aqui, ó, o estojo ou qualquer coisa que eu esteja tentando erguer está sofrendo uma força da terra para baixo, que é a própria força peso dele, né? Então, essa força eu vou generalizar e vou chamar de força de resistência. Belezinha? E a mão da pessoa, ou não sei, um motor, enfim, quem quer que esteja exercendo alguma força para erguer o corpo, está exercendo uma força para baixo aqui, ó, que eu vou chamar aqui de força de potência. A minha ideia é analisar qual a relação que existe entre a força de potência e a força de resistência. Tudo bem? Então vamos lá. Basicamente a gente vai usar ação e reação, tá pessoal? Então a situação é a seguinte, vou botar aqui de verde. Verde não, verde já tem. Vou botar de rosa, tá? As forças que vão aparecer sem ser a potência e a resistência. Primeiro, para começar, a pessoa puxa a corda. Qual é a reação? A corda puxa a pessoa. Se a pessoa faz uma força na corda para baixo, a corda faz uma força na pessoa para cima. Então, surge na corda uma força para cima. Como é que é o nome da força que surge em cordas, queridos? Tração. E se eu tenho o mesmo fio, e se ele é ideal, sempre vai ter a mesma tração em todos os pontos. Significa que, ó, a corda puxa a pessoa para cima e a corda puxa a roldana aqui, ó, para baixo. Belezinha? Consequência disso, a roldana puxa a corda para cima. E essa mesma tração vai aparecer em todos os lugares, inclusive do lado de cá, ó. A corda puxa a roldana para baixo e a corda puxa a resistência aqui, ó, para cima. Então, qual é a condição para que eu consiga equilibrar a força de resistência? É que a tração que surge na corda seja igual a ela. Aí eu consigo equilibrar. Se a tração for maior, esse cara vai subir acelerando. Se for menor, ele vai descer acelerando. Beleza? Mas se eu quiser mantê-lo equilibrado ou com velocidade constante, eu tenho que ter tração e força resultante iguais. Então, se eu quiser erguer, eu só preciso que a tração seja um pouquinho de nada maior do que a força resultante. Eu vou até aproximar isso para sendo igual à força resultante, não, a força de resistência, tá bom? Então, nessa situação, como a tração é a mesma no fio todo e ela também é igual à força de potência por causa de ação e reação, eu posso chegar e falar que a força de resistência ela é igual em módulo à força de potência, tá bom? O que isso significa? Se você quiser erguer um corpo de 10 kg, a força que você vai ter que fazer
é a força que você teria que fazer para erguê-lo com as mãos, tá bom? Ué, professor, está falando então que não facilita? Não, facilita. Por quê? É muito mais fácil você puxar para baixo do que você ir lá para cima de um prédio e puxar para cima. Belezinha? Imagina, você vai puxar um sofá lá para o alto de um prédio. Se você for lá para cima, corre o risco do sofá puxar você, porque a gravidade vai estar a favor do sofá. Tudo bem? Então, essa roldana, que é chamada de roldana fixa, que não se move, ela não te dá um ganho de força, vamos falar assim, ela não multiplica a sua força. Beleza? Ela apenas te dá um conforto na hora de exercer essa força. Agora, quando eu tenho roldanas móveis, aí a situação fica diferente. O que seria uma roldana móvel? Essa aqui seria uma móvel. Ó. Vou tentar simular uma roldana móvel aqui para vocês, tá? Provavelmente não vai dar muito certo, porque, né, sabe como é que funciona. Sou eu que estou fazendo e geralmente eu faço as coisas do jeito errado. Mas a roldana móvel seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou tentar fazer o jeito mais simples, então. Olha só, eu estou só com a roldana na mão, tá bom? Então qual é a ideia? O meu dedo aqui, ó, serviria de outra roldana, de roldana fixa. Essa mão aqui, ó, serviria de roldana fixa. Deixa eu botar de frente para ficar melhor. Vamos botar assim, ó. Então, ó, essa mão aqui, uma delas serviria de roldana fixa, beleza? A outra seria o teto. O que aconteceria quando eu puxasse o fio da roldana fixa? Olha o que aconteceria com essa daqui, ó. Ela ia, ó, subir. Subindo, ela ia puxar o corpo que está aqui embaixo, beleza? E esse corpo ia ser erguido. Então, qual é a ideia aqui, queridos? Quando o rapaz fizer uma força aqui para baixo, ele puxa essa parte do fio sobe, tá bom? E essa roldana aqui, ó, ela também vai subir. Isso vai me dar um ganho interessante, porque se você reparar, ó, a tração que aparece aqui e aqui, aparece do lado de cá e do lado de cá. E a força de resistência, que está aqui embaixo, ó, ela acaba sendo equilibrada por duas trações, não mais por uma só. Como a tração é igual à força de potência, que a gente já tinha visto antes, né? Nessa situação eu tenho uma diferença. Ó. Eu posso até escrever aqui embaixo. Ó. Se aqui é T e aqui também é T, eu posso falar, ó, 2T igual a força de resistência. Como T é a potência, eu posso falar 2 vezes a força de potência é igual à força de resistência. Ou seja, a força de potência é a metade da força de resistência. Metade por quê? Porque eu só tenho uma roldana móvel. A gente pode fazer uma associação delas, botar várias roldanas móveis aí na brincadeira, tá bom? Fazendo isso, a força de potência ela fica sempre assim, ó, sendo a força de resistência dividido por 2 elevado a n. Quem seria esse n? Esse n é quantas roldanas móveis você tem. Número de roldanas móveis. Então, por exemplo, no exemplo que eu coloquei aqui, ó, quantas roldanas móveis eu tinha? Uma só. Beleza? Porque só essa aqui é a móvel. Tá bom? Então, nessa situação, ficaria força de potência igual a força de resistência dividido por 2 elevado a 1. Ou seja, por 2 é metade. Foi a mesma conclusão que a gente já tinha chegado antes. Tá bom? Agora, pessoal, o mais importante não é decorar essas expressões, não. O mais importante é que você entenda, porque nem sempre aparece desse jeito. Pode aparecer, por exemplo, uma arrumação muito louca dessas aqui, ó. E aí, como é que fica? Lembra, no mesmo fio, a mesma tração. Então é só você ir colocando as trações, ó. A força que o cara vai fazer aqui, ó, que é a força de potência, ela vira uma tração para cá, que vira uma tração aqui, que vira uma tração aqui, ó. Que também aparece do lado de cá, que aparece aqui e que aparece aqui, ó. Ou seja, nessa situação, ó, a força de resistência que está aqui embaixo, ela é equilibrada por 3 trações, ou seja, 3 potências. Então aqui você pode falar que a força de potência ela é a força de resistência dividida por 3. Então repare que não é difícil trabalhar com roldana.
No fundo, é você contar o número de fios. Tem 3 fios aqui segurando a resistência, vai ser 1/3. Olha aqui nesse caso, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Já posso falar que vai ser a força de potência dividido por 5. Vamos ver, ó. A tração aqui vai surgir, aqui vai surgir, aqui e aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, com certeza aqui, ó, a força de potência é a força de resistência sobre 5. O que isso significa? Se no lugar dessa paradinha verde aqui, ó, se eu colocasse um cara de peso 5 kg, a força, de massa 5 kg, a força peso sobre ele vale 50 newtons. Beleza? Porque é massa vezes gravidade. Quanta força você deveria fazer nesse arranjo aqui, ó, para conseguir erguê-lo? 10 newtons, ou 5 vezes. Tranquilo? A força necessária para erguer 1 kg serviria para erguer 5. Tudo bem? E outra coisinha que eu preciso falar para vocês, galera, é sobre forças de inércia, tá? Quando a gente está falando de força centrípeta, às vezes surgem essas dúvidas. O que é esse negócio? A gente sempre procura analisar as situações a partir de um referencial inercial, ou seja, um referencial que está em repouso ou que está com velocidade constante, beleza? Porque as leis de Newton só são válidas nesses referenciais, tá bom? Quando a gente usa um referencial acelerado, aí as leis de Newton não são válidas. A gente tem que fazer uma correçãozinha que eu vou mostrar para vocês qual é. Vou te dar um exemplo. O carro fazendo curva. Quando a gente falou sobre isso, eu falei, ó, pensa no referencial externo, não imagina o que está dentro do carro. Para o cara que está indo para lá desviar para cá, ele tem que ter sofrido uma força apontando para o centro da curva. Então a força resultante aponta para o centro, força resultante centrípeta. Isso que a gente falou. Agora, se você se considerar dentro do carro, aí você está acelerado. Aí a parada fica diferente, porque olha só, se você está dentro do carro e você é o referencial, minha pergunta é, quanto vale a sua aceleração em relação a você? 0, porque você é o referencial, beleza? Você não tem velocidade, você está em repouso em relação a você, então não tem aceleração, então você tem que ficar em equilíbrio. Belezinha? Então a situação muda. Só que quando você está lá dentro do carro, você se sente jogado para onde? Para fora da curva. Então, se você está na curva, você faz uma curva para a esquerda, você se sente jogado para a direita. Como você está no carro, o carro te empurra para o centro. E em relação a você, você ficou parado. Ou seja, você tem uma força para fora e uma para dentro que se anulam. Então é um outro tipo de análise, beleza? No final de contas, as contas são praticamente iguais, tá bom? Só a análise conceitual que é diferente, belezinha? Então, nessa situação, quando eu tenho um referencial dentro do carro ou em quem está fazendo a curva, a gente chama de força centrífuga. Que não é uma força como as outras. Ela é a chamada força fictícia, que eu nem sei se eu sei escrever. Fictícia, acho que é assim. O que é uma força fictícia? Ela só aparece quando você muda o referencial, tudo bem? É a mesma coisa, você está no carro e de repente dá uma freada. Você se sente jogado para onde? Para frente. Por quê? Porque você está se usando como referencial e você está acelerado. Então, para você tem a impressão que sofreu uma força para frente. Essa é uma força fictícia. É uma força que, na verdade, ela não existe. Ela só é um efeito da inércia. Tá bom? Quando a gente olha de fora do carro, a gente percebe que você já estava em movimento, o carro ficou e você continuou em movimento. Belezinha? Conceitual, galera. O que você não pode esquecer? Se você for analisar um problema, você tem que identificar um corpo para ser o teu referencial. Você vai olhar de fora do problema ou de dentro do problema. Olhando, né, com o referencial interno, se ele estiver acelerado, você tem que colocar essa forcinha aí e manter o sistema equilibrado. Vou te dar um exemplo, um problema que a gente até fez, que é um pêndulo. Imagina um pêndulo que sai daqui e vem para cá, não vou te dar muitas informações, eu dei a massa dele, e estou te falando assim, ó, a tração lá embaixo, ela é 20 newtons, com certeza. Qual é a velocidade desse cara lá embaixo? Vou analisar usando o referencial do pêndulo. Vou botar aqui, ó, no referencial do pêndulo. O que eu posso escrever? Forças, peso, tração, só que no referencial do pêndulo ele está acelerado. Então vai aparecer uma força fictícia. Ela é sempre oposta à aceleração, beleza? Então a gente sabe que a aceleração aqui ela é centrípeta.
Então a força fictícia está aqui, ó, que é a força centrípeta. O que eu faço? O pêndulo tem que ficar em equilíbrio, porque no referencial do pêndulo, ele próprio está em repouso em relação a si mesmo. Então, ó, você vai escrever aqui força centrípeta mais o peso. Centrípeta não, desculpa, centrifugar. Vou até botar um F aqui, ó, para não confundir. É igual a tração. Aí, ó, a forma de calcular é exatamente a mesma, tanto para centrífuga quanto para força fictícia em linha reta também vai ser m vezes a. Aqui é mv ao quadrado sobre 2, sobre r, desculpa, mais o peso, que é mg, igual a tração. Enfim, você vai fazer a conta do mesmo jeito, né? Aqui eu tinha dado a massa de 2 kg e não deu o raio, né? Então, 2, a velocidade eu queria saber. Vou botar um raio qualquer aqui, de 1, tá? Finge que eu dei o raio aqui, ó. 1 metro. Só pra gente fazer a conta rapidinho. Mais 2 vezes 10 igual a 20. Aqui eu dei uma situação impossível, pelo jeito, né? Porque aqui está me dando o V igual a 0. Questão de contas, tá? Significa que essa tração aqui embaixo ela nunca vai poder ser 20. Ela vai ser maior que 20. Porque se fosse 20 ele chegaria parado. Por exemplo, se eu botasse aqui, ó, 120, aí teria a resposta lá de boa. Aqui ia ficar 120. E isso aqui não ia dar zero. Ia dar 2v ao quadrado igual a 100, que esse 20 vai passar para lá, v ao quadrado igual a 50, v igual a raiz de 50. Só quero mostrar para vocês, galera, que a conta é a mesma, tá? A única diferença é conceitual. Minha dica, não use força fictícia, a não ser que o problema fale sobre isso, tá? E mesmo assim, quando ele fala, é uma abordagem bem conceitual, então é difícil que você precise fazer conta com isso, belezinha? Só porque pode aparecer aí para vocês e aí a gente precisa comentar. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.